A VMTV vai estar à conversa com os cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral de Braga com assento parlamentar na Assembleia da República. As ideias e as sugestões que cada partido tem para a região do Minho e para o país. As eleições legislativas 2024 são aqui, na VMTV, Verde Minho Televisão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à VMTV. Estamos a dar continuidade ao ciclo de entrevistas que temos vindo a realizar com todos os cabeças de lista às eleições legislativas de 2024, ao Círculo Eleitoral de Braga. Connosco hoje temos Bruno Maia, candidato pelo Bloco de Esquerda. Bruno Maia, 41 anos, médico neurologista e intensivista na Unidade Local de Saúde de São José, onde é também coordenador de doação de órgãos e tecidos desta Unidade Local de Saúde. É consultor da Comissão para a Diversidade, é atleta, entre outras funções do seu currículo pessoal. Dando uma contextualização do momento político que vivemos, e é indiscutível da instabilidade política que o país está a passar desde a demissão do último governo, desde a queda de António Costa, dia 10 de março vai ser decisivo para o futuro das pessoas do país e, nomeadamente, de Braga. O Bloco de Esquerda tem tido variações nos resultados eleitorais ao longo dos últimos anos. Já teve uma bancada parlamentar com 19 deputados nas eleições de 2019, onde elegeu deputados pelo Círculo Eleitoral de Braga. As últimas eleições legislativas não foram tão felizes a nível de resultados eleitorais para o Bloco de Esquerda, onde apenas conseguiu obter 4,4%, não conseguiu eleger em Braga. Bruno, desta vez, é candidato por Braga, estamos numas eleições, tem a confiança que Braga vai conseguir eleger pelo menos um deputado do Bloco de Esquerda? Bom dia, obrigado pelo vosso convite. Estamos bastante confiantes, vamos conseguir fazer desta campanha, transformá-la numa eleição. E isto por uma razão muito simples. Nós, neste momento, na Assembleia da República, o Distrito de Braga não tem nenhum deputado à esquerda. Portanto, só temos a maioria do Partido Socialista e os partidos à sua esquerda não têm representação. Portanto, eu acho que é vital que o Distrito eleja alguém à esquerda para, no caso de nós conseguirmos aquilo a que nos propomos, que é uma maioria de esquerda e construir um governo que negocie propostas à esquerda, para resolver os problemas concretos das pessoas, habitação, saúde, escolas, salários. É importantíssimo que o Distrito de Braga tenha alguém à esquerda. E acho que o Bloco de Esquerda, por aquilo que nos mostram o passado histórico, as sondagens, etc., é o partido mais bem colocado para ter essa possibilidade. Muito bem. Eu fiz uma análise do programa do Bloco de Esquerda, 200 e algumas páginas. Fiz uma análise de todos os temas que abordaram e reparei que começam justamente pela habitação. Sim. É um dos temas principais e que dão início ao vosso programa e que, mesmo ao longo dos debates, Mariana Mortágua tem dado ênfase às propostas que o Bloco de Esquerda apresenta para a habitação e para mudar o paradigma atual. A primeira pergunta que lhe faço, e concretamente na nossa região de Braga, analisando o preço da habitação por metro quadrado, não temos assistido significativamente a alterações como nós verificamos nos centros urbanos das áreas metropolitanas como Lisboa ou Porto. No entanto, ainda assim, os jovens não conseguem ter uma casa, não conseguem sair da casa dos pais. Quais são as propostas do Bloco de Esquerda para inverter esta tendência? Só fazer aqui dar um dado importante. A própria Câmara Municipal de Braga, da cidade, do Concelho de Braga, diz que duplicou aquilo que é os apoios ao arrendamento no RADA, que é o regime de apoio ao arrendamento, desde 2022 para 2023. Ou seja, há aqui um sinal de que também há uma evolução nas próprias cidades do quadrilátero do distrito, um aumento das rendas, aumento das prestações, etc. Ou seja, o próprio aumento da prestação do crédito da casa é transversal a todo o país e, portanto, tudo isto se reflete no distrito, mas também em todo o território nacional. O Bloco é muito claro naquilo que diz sobre habitação. Há um problema gravíssimo que está a excluir uma parte significativa da população daquilo que é um direito à dignidade e que está constitucionalmente garantido, que é a habitação. E as causas desta crise são conhecidas. É a pressão imobiliária que é criada pela monocultura do turismo, que nós vivemos hoje em dia, são aquilo que é a procura externa pelo segmento de luxo, pelo segmento da habitação mais cara e pela falta de resposta pública. Ora bem, se o problema é um mercado
que está desregulado neste momento e, portanto, está completamente suscetível àquilo que é a procura por segmento de luxo, que depois se reflete, obviamente, naquilo que é todo o restante segmento, que é aquilo que nós, pessoas comuns, temos que aceder para ter acesso a uma habitação. Então nós temos de intervir no mercado. Quer dizer, não há outra forma de o fazer. E aquilo que nós ouvimos nestas eleições até agora, de todos os outros partidos, praticamente, é que as únicas propostas que estão em cima da mesa é ajudas de financiamento à compra da casa ou ao arrendamento, que se traduzem, na prática, em o Estado subsidiar o próprio mercado. Nós não queremos isso, queremos ir mais além do que isso. Nós queremos baixar as prestações da casa, queremos baixar o preço da renda. E para isso precisamos de regular o mercado, precisamos de intervir no mercado para puxar estes preços para baixo. Só adicionar um tópico, na questão da prestação da casa, o Bloco de Esquerda prevê uma diminuição da taxa de juro por parte do Banco Público, da Caixa Geral de Depósitos, para que as prestações sejam mais baixas. Essa medida parece-lhe execuível no paradigma financeiro português da banca? A banca pública serve precisamente para isto, para que nós consigamos, quando é necessário, perante uma crise, que consigamos utilizar a banca pública para regular aquilo que é o acesso das pessoas a vários serviços, neste caso da habitação. Portanto, aquilo que nós propomos é baixar, que a Caixa Geral de Depósitos baixe o juro do crédito da prestação e com isso arraste também aquilo que é o juro dos restantes bancos privados. Nós fizemos simulações, curiosamente, e em todas as simulações que nós fizemos para o abaixamento do juro da Caixa Geral de Depósitos, em todas elas a Caixa continuava a ter lucros e a Caixa continuava a apresentar rácios de capital que estão dentro daquilo que é o expectável para um banco. Adicionar aqui um dado à nossa conversa, na questão, já falamos das prestações ao crédito bancário, para as pessoas que adquiriram uma casa por via do crédito, mas temos muitas pessoas que recorrem à figura do aluguer da casa. A renda é um problema porque é bastante elevada. Tabelar as rendas passa por ser uma solução para controlar estes preços elevados? Neste momento as rendas estão inacessíveis a uma parte significativa da população. Portanto, nós precisamos de baixar o valor das rendas. Como é que isso se faz? Bem, a direita responde sempre da mesma maneira, portanto, ou se baixam os impostos ou se privatiza qualquer coisa. Nós precisamos mesmo de intervir no mercado e por isso é que nós defendemos tetos às rendas. Parece que isso assusta muita gente, mas eu devo lembrar que tetos às rendas já existem numa parte significativa de países europeus. Espanha, aqui ao lado, tem regulação dos máximos de rendas. Depois há uma série de outros países que regulam o crescimento das rendas ao longo do ano e têm tetos de rendas. E, portanto, esta proposta não é particularmente revolucionária ou radical, diria eu, é só aquilo que é feito lá fora. E, perante uma emergência, a emergência no acesso à habitação, perante tantos casais jovens que querem começar a sua vida, constituir família, não ter acesso a uma habitação, parece-nos que é uma justificação mais do que plausível para nós impormos tetos às rendas. Para além disso, temos uma série de outras propostas, não é? Que é diminuir aquilo que é a pressão e a procura externa, que está a condicionar o mercado de habitação em Portugal, nomeadamente tentar controlar essa procura de luxo que vem do estrangeiro e, portanto, proibindo que se vendam casas em zonas de elevada pressão urbanística a estrangeiros não residentes. Apesar disso levantar alguns problemas de direito comunitário, de direito é verdade, da União Europeia. Mas existem países da União Europeia neste momento que fazem isso e, portanto, é possível implementar esta medida desde que haja vontade política. É isto que nós precisamos, é de vontade política para controlar esta pressão sobre o mercado da habitação. Bruno, penso que ficou clara as propostas que o Bloco de Esquerda tem para a área da habitação e para mitigar os problemas que neste momento estamos a verificar na sociedade portuguesa e vou ter que avançar na nossa conversa para outro tema que segue logo a seguir, que é a saúde. Também a área do Bruno, que fala com conhecimento de causa, e eu queria lançar alguns dados para cima da mesa nesta nossa conversa relativamente ao nosso Hospital de Braga. Como sabemos, o Hospital de Braga foi até 2015, 2016, gerido por uma parceria pública ou privada, onde na sua auditoria feita pelo Tribunal de Contas registrou, claro, apesar de algumas circunstâncias, resultados positivos em alguns campos, em alguns âmbitos. Não quero entrar por termos muito técnicos, porque não é a minha área, mas sim, nomeadamente, financeiros. A auditoria levantou que o Estado poupou durante o ano cerca de 30 milhões de euros
ao longo desta gestão em parceria pública ou privada, onde o custo por doente era inferior à gestão pública nos outros hospitais. Estamos com uma crise no SNS, as urgências estão lotadas, não têm capacidade de resposta, listas de espera muito elevadas, no setor profissional, desde enfermeiros, técnicos, médicos, com elevada contestação social. Como é que um futuro governo consegue mitigar uma conquista de abril, que foi o Serviço Nacional de Saúde? A gestão em parcerias público-privadas não é resposta? Não. Repare que, e vou usar o Hospital de Braga como exemplo, repare que nós neste momento, os problemas do Serviço Nacional de Saúde não são financeiros, não são falta de dinheiro. Aliás, é o próprio Fernando Medina, o Ministro das Finanças, que diz que não é por falta de dinheiro que o SNS tem falhas. E, portanto, em nada aquilo que foi os resultados financeiros da gestão do Hospital de Braga podem ajudar a mitigar esses problemas. Os problemas são de carreiras, os problemas são de fixação de profissionais, de falta de recursos humanos, e é aí que nós temos de intervir, não é propriamente na gestão. Mas eu posso tentar explanar aquilo que foram as nossas 2 visitas ao Hospital de Braga a semana passada. Primeira visita com a Comissão de Trabalhadores, segunda com a Administração. Ficamos a saber várias coisas. Ponto 1. Os trabalhadores do Hospital de Braga não querem a PPP de volta e têm medo. Mostraram-se receosos com esta campanha eleitoral porque a direita decidiu trazer este assunto de volta. Segundo ponto, a Administração do Hospital de Braga já publicou os dados desde 2019 até hoje e há um aumento de produção de 38%. Portanto, o Hospital de Braga está a produzir mais desde que é público, desde que a gestão do hospital é pública. Para além disso, no inquérito de satisfação aos utentes, eles têm bons resultados. Têm uma média de 9 em 10. Portanto, os utentes também estão satisfeitos com a gestão pública do Hospital de Braga. Se nós tentarmos esmiuçar aquilo que aconteceu durante a PPP, vamos encontrar vários detalhes. Enquanto o Tribunal de Contas, nos seus relatórios, dizia que o Estado poupou cerca de 30 milhões... Por volta disso? Ao mesmo tempo, a ARS do Norte estava a multar a gestão privada do Hospital de Braga por desviar doentes para hospitais públicos. A administração foi multada em 8 milhões de euros. Foram 4 multas em 4 vezes distintas, porque de facto o que faziam era, os doentes complicados e mais caros eram desviados do Hospital de Braga para os hospitais da área do Porto e, portanto, com isso desviavam esse custo de doente complicado. E, portanto, o Estado até pode ter poupado em Braga, mas gastou a mais com estes doentes nos hospitais públicos do Porto. E, portanto, gerir assim é fácil. E eu queria só terminar dizendo uma coisa. A PPP não foi renovada, não foi por vontade do Partido Socialista nem de Marta Temido. Foi proposta ao grupo privado a renovação do contrato. Foi o grupo privado que disse, nós não queremos continuar nesta PPP. Portanto, foi vontade dos grupos privados. Muito bem. Ainda dentro da área da saúde, e como nós conhecemos a realidade do nosso distrito, de Braga e de todas as regiões também do interior, muitas das vezes o tempo de deslocação da residência de um cidadão que resida no interior, fora da área urbana, até ao centro urbano onde se encontra a unidade hospitalar, é muito elevado. A saúde de proximidade é uma solução e Sim. Como potenciar neste momento uma saúde de proximidade que está muito fragilizada, que não tem capacidade de análise, de diagnóstico e que acaba por centralizar todos os doentes, congestionando as urgências dos hospitais centrais. Eu vou-lhe dar também um exemplo nesta situação concreta. Mais uma vez, parece que nós estamos aqui a inventar a roda, ou que o Bloco tem umas propostas super radicais. As nossas propostas são coisas que já existem. Por exemplo, em cabeceiras de basto. Em cabeceiras de baixo nós temos um atendimento permanente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E este atendimento ajuda a população de Cabeceiras a não recorrer ao Hospital de Guimarães, à urgência do Hospital de Guimarães. Coisas simples. Alguém precisa de um antibiótico, alguém precisa de levar uns pontos. Estas pessoas, esta população sabe que pode recorrer àquele centro de saúde para resolver estes problemas. E isso desonera aquilo que é a urgência do Hospital de Guimarães. Nós precisamos replicar este exemplo. Este é um exemplo em Cabeceiras, foi de teimosia dos autarcas locais e do centro de saúde local, que decidiram que não iam acabar com o atendimento permanente na altura do Correio de Campos. Isto é um bom exemplo que nós devemos replicar, sobretudo nas áreas mais isoladas e nas áreas mais periféricas, mais rurais, cujo tempo de deslocação é maior. E, além disso, isto ajuda, de facto, a que o hospital, neste caso específico, o Hospital de Guimarães, que a urgência não tenha que atender aquilo que não tem que atender, porque são cuidados que podem ser prestados em proximidade numa unidade de saúde familiar. Bruno, só para fechar o tema da saúde, nós estamos com falta de médicos, especialistas, Sim. técnicos, enfermeiros em várias áreas Sim. e em diferentes hospitais, principalmente se pretendermos reabilitar as unidades de saúde locais, proximidade, nomeadamente os centros de saúde, temos que fixar médicos no interior. Sim. Jovens fogem constantemente ou para o setor privado,
ou para o estrangeiro. Como resolver esse problema? É um drama que nós precisamos neste momento. Ou seja, nós neste momento temos metade dos médicos em Portugal estão fora do Serviço Nacional de Saúde, sendo que o Serviço Nacional de Saúde ainda presta 85% dos cuidados de saúde em Portugal. Portanto, há aqui um desequilíbrio brutal que nós temos de corrigir. Portanto, nós precisamos de medidas concretas para fixar médicos e os restantes profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Isso passa por carreiras. Não vale a pena inventar soluções que não resolvem nada, não vale a pena falar em reformas estruturais do SNS em que se mudam as estruturas, se muda as direções e depois as carreiras dos profissionais continuam iguais. Portanto, só com um governo que tenha a honestidade de sentar à mesa com os sindicatos dos setores para renegociar carreiras, só com isto é que é possível inverter esta situação. E como fixar os jovens? Com incentivos. Por exemplo, no caso dos jovens, se nós conseguirmos renegociar um regime de exclusividade que não existe neste momento, quer dizer, ainda existem pessoas de há 20 anos com regime de exclusividade. O Partido Socialista está a anunciar uma proposta semelhante? Não, na verdade o Partido Socialista enganou-nos a todos, porque chamou aquilo que devia ser uma dedicação exclusiva, chamou-lhe dedicação plena. E com isso, aquilo que propôs aos médicos foi, nós aumentamos parcelarmente o vosso salário se vocês trabalharem mais. Não é isto que a gente quer. A gente quer é que os médicos trabalhem em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, para que tenham mais tempo para a sua vida privada, para que produzam mais com isso e com isso tenham um acréscimo salarial correspondente. Os médicos não quiseram esta proposta do governo do Partido Socialista e isso ficou muito claro naquilo que foram 2 meses de negociações. Ficou clara a diferença entre a proposta do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos, na diálogo com a Mariana Mortágua, mostrou que não sabia a diferença, na verdade. Mas a diferença é esta, nós queremos exclusividade para os profissionais, para que se dediquem completamente ao Serviço Nacional de Saúde e que com isso tenham uma majoração salarial. Bruno, penso que também ficaram claras estas propostas ao nível da saúde. Temos que passar de tema para conseguirmos passar por todas ou algumas, todas seria impossível, propostas do Bloco de Esquerda, e vamos passar para a economia. Sabemos que a economia é um motor económico, o que faz mexer um país. Sem economia, os serviços públicos não funcionam. E da análise que fiz também do programa do Bloco de Esquerda, desde logo uma das medidas-chave que começam nas vossas propostas é o estímulo ao aumento salarial, com a possibilidade de colocar um salário mínimo nacional nos 900 euros já em 2024. Sim. Uma economia tão frágil, apesar de crescer e estar a crescer, não é um crescimento muito vigoroso. Como conseguir fazer com que as empresas consigam pagar este salário mínimo de 900 euros já em 2024? Conseguem. Aliás, eu recordo que a partir de 2015, quando o Bloco foi uma parte importante na recuperação dos salários e na recuperação dos subsídios e das pensões, já em 2015 havia toda uma enorme preocupação, aliás, dizia-se que vinha aí o diabo, com os aumentos dos salários, com os aumentos das pensões, etc. A verdade é que o salário mínimo desde aí cresceu bastante e nós tivemos mais economia, melhor economia, maior produtividade na economia. Portanto, aumentar salários não significa que haja um perigo para a economia, pelo contrário. Se nós olharmos para a economia portuguesa, nós temos 99% do tecido empresarial, são pequenas e médias empresas. E essas dependem, sobretudo, do consumo interno. Portanto, quanto mais salários nós tivermos na economia, maior é o consumo interno, mais se desenvolvem estas pequenas e médias empresas. E então, quando falamos do restante 1%, das grandes empresas, nós estamos a falar de empresas que podem pagar melhores salários e não o querem. Nós estivemos na greve dos trabalhadores da Antrol Alfa a semana passada em Guimarães, perto de Guimarães. E aquilo que os trabalhadores nos diziam era que nós estamos aqui há 2 décadas, por exemplo, e o nosso salário não passa dos 800 euros. Se tentaram negociar este ano, por causa da inflação, um aumento salarial que possa compensar aquilo que eles perderam com a inflação, e a resposta que a administração lhe deu foi não deixamos. Não deixamos, e portanto fizeram uma proposta de aumentos salariais ridícula de 20, 30 euros. Esta empresa teve 8 milhões de euros de lucro no ano passado. De lucro, já retirando o resto de custos de produção, impostos, etc. Portanto, porquê é que os trabalhadores não conseguiram melhorar os seus salários? Porque a legislação laboral que nós temos hoje em dia fragiliza os trabalhadores, torna-os impotentes para negociar salários. Com uma legislação laboral forte, por exemplo, com o fim da caducidade da contratação coletiva, o tratamento mais favorável ao trabalhador, essa legislação laboral vai dar força aos próprios trabalhadores para poderem puxar os salários para cima. A precariedade e a fragilização dos vínculos laborais que nós assistimos ao longo das últimas décadas, o que fez foi puxar salários para baixo.
Foi a fragilidade, a ameaça, o medo do desemprego, fez com que os salários fossem cada vez mais baixos em termos relativos. E por isso é que nós defendemos que só com contratação coletiva, só com mais direitos, é que é possível ter mais salário. O salário mínimo nacional, de facto, é um problema, mas também é um problema o salário dos jovens que se tiram uma licenciatura, claro, e vão para o mercado de trabalho, muitas das vezes não conseguem ter emprego, ou conseguem ter um emprego a um salário baixo, abaixo das qualificações que têm. Isso faz com que eles vão para o estrangeiro, claro, e saiam de Portugal. Claro. Uma realidade dramática, como acontece na saúde, e já falamos no início da nossa conversa. Como combater esta problemática na questão de todos os jovens? Fixar salários para determinadas profissões passa por solução? Fixar salários, quer dizer, nós já temos o salário mínimo, que é uma indicação para a economia, não é? Pronto, portanto há um mínimo de decência e de subsistência. Parece que fixar os restantes salários seja propriamente a solução. Aquilo que é preciso é que a economia se desenvolva olhando para aquilo que é o valor acrescentado que produz, e portanto, mais tecnologia, maior formação de todos os trabalhadores, maior é o valor acrescentado da economia, mas nós não podemos esquecer desta parte. A legislação laboral é mesmo muito importante, porque se estes jovens vivem de contrato precário, em que lhes renovam os contratos ao fim de 3 meses, ao fim de 6 meses, muitas vezes com fraude, em que o jovem é despedido e depois é recontratado na semana a seguir, enquanto existirem os tais falsos recibos verdes, com esta perspectiva de desvinculação dos próprios jovens em relação ao emprego que têm, não há qualquer capacidade de negociação com as empresas, com os patrões, digamos assim. Isso vai manter os salários congelados, vai manter os salários cá em baixo. E, portanto, a legislação laboral também é mesmo para os jovens, é fundamental para que haja uma subida de salários, para que o salário possa ser puxado para cima. É evidente que, ao mesmo tempo, temos de investir na economia do ponto de vista da formação dos jovens, formação dos que não são licenciados. E é mesmo aí que eu quero ir, porque eu quero falar agora de educação. Terminamos agora o tema da economia, penso que ficou também clara a importância da valorização salarial e da valorização do trabalhador nas suas funções que desempenha, na legislação laboral, e agora na temática da educação, o Bloco de Esquerda refere que a escola pública é o pilar do sistema educativo. Sim. E a pergunta que lhe lanço desde já é, por si só, a escola pública tem capacidade de resposta? Devia ter. Neste momento não tem, ou seja... E como resolver isso? Nós neste momento temos 90.000 alunos que não têm aulas por falta de professores a pelo menos uma disciplina. Isto é uma crise brutal. Eu relembro a importância da escola pública. A escola pública é provavelmente o fator mais importante do elevador social que nós construímos depois de 25 de Abril. Foi isso que permitiu uma série de classes, de filhos de trabalhadores chegar a uma universidade, poderem licenciar-se, poderem desenvolver uma carreira. Por isso é que é preciso preservá-la, não há outra forma de o fazer. E, portanto, temos de fazer um investimento na escola pública que passa por muitas coisas. Em primeiro lugar, pelas carreiras dos professores, mas não só. Os professores precisam de lhes devolver aquilo que lhes devemos. Nós estamos a dever aos professores. Isto tem de ser devolvido. Mas não só. A escola precisa de mais técnicos, precisa dos auxiliares de educação. Nós precisamos de reinstituir a carreira do auxiliar da ação educativa. Precisamos de psicólogos nas escolas, precisamos de mais uma série de técnicos que são fundamentais para que a escola pública funcione e ofereça uma educação de qualidade. Isto é preciso investimento. Mas eu relembro que nós, neste momento, Portugal investe 4,3% do PIB em educação. Está abaixo da média europeia e está abaixo da média dos países da OCDE. Aquilo que é recomendado pela própria OCDE é que cada Estado gaste pelo menos 6% do seu PIB em educação. E financeiramente é comportável no orçamento? Claro que é comportável. Então, um país que tem um saldo orçamental de 2,8 mil milhões num ano, que tem um acumulado de execução orçamental que sobrou 4 mil milhões de euros nos últimos 2 anos, é um país que pode investir nos serviços públicos e pode investir na educação. Eu relembro que a devolução do tempo de serviço aos professores são 300 milhões de euros. E essa é a pergunta que quero-lhe fazer. Atribuir de forma completa e integral o tempo de serviço que foi congelado vai conseguir diminuir a contestação social que se verifica nas escolas? Por si só? Vai ajudar a diminuir a contestação, mas não é suficiente para recuperar a escola pública. Porque nós temos uma perspectiva de que em 2030, isto é um estudo feito pelo Sindicato dos Professores,
que em 2030 vão ser necessários mais 30.500 novos professores. Como captar os jovens para esta área? Pois, aí é que está a verdadeira questão. Nós temos de tornar a carreira docente atrativa e para isso é necessário não só salários, mas é preciso regras para que os professores deixem de ter de pagar para trabalhar. Porque é isso que os professores hoje em dia, sobretudo os mais jovens, têm de fazer, que é andar com a casa às costas, percorrer o país e passar anos e anos seguidos nesta situação. Isso significa o quê? Significa um programa de vinculação extraordinária. Significa regras de vinculação. As regras de vinculação da restante função pública. Ao fim de um determinado tempo, nomeadamente 3 anos, os professores têm obrigatoriamente de vincular. E, com isso, nós permitimos a sua estabilização pessoal, da sua vida pessoal e que estejam libertados para a sua carreira na escola pública. Portanto, isto é possível de se fazer. O Estado tem capacidade financeira para o fazer e é essencial para tornar a carreira docente atrativa. Caso contrário, as escolas vão fechar por falta de professores. Isto é um drama. Bruno, penso que o tema da educação também ficou bastante esclarecido e já estamos a caminhar a passos largos para o final da nossa conversa, mas queria-me focar em Braga. Bruno é candidato pelo Círculo Eleitoral de Braga e queria-me focar na região e nas assimetrias que ela tem. Nós temos um grande centro urbano, com uma realidade urbana completamente diferente dos concelhos limítrofes à volta mais do interior. O programa do Bloco de Esquerda, na análise que fiz, refere como solução a regionalização, sendo uma solução de descentralização de serviços e conseguir capacitar estas regiões e evitar dotar essas populações para um abandono pelo país. A pergunta que lhe faço é: a regionalização tem sido, desde 1976, da aprovação da Constituição, uma miragem. São feitas sucessivas tentativas, mas nunca verdadeiramente concretizadas. Como é que o Bloco de Esquerda pretende mudar esse ciclo na próxima legislatura, se conseguir influenciar um governo à esquerda? Nós sempre fomos a favor da regionalização, mas nós dissemos sempre isto: a regionalização não pode ser feita contra as populações. Também não pode ser feita da maneira que PS e PSD fizeram em relação às CCDRs. Aquilo que fizeram foi partilhar entre si, numa eleição fictícia, lugares entre PS e PSD. Isto não é regionalização, isto não é o caminho para a regionalização. A regionalização tem de ser feita de forma democrática, com a participação das populações locais. Isto pode ajudar, eventualmente, se for feito assim, a mitigar aquilo que são as desigualdades territoriais, promovendo a coesão territorial. Mas agora quero dizer uma coisa que é muito importante. Ou nós desistimos do interior e das zonas mais rurais, acabou, temos só cidades e deixamos o campo ao abandono, ou então, se não queremos isto, temos que aceitar que custa dinheiro manter as zonas mais rurais e o interior a funcionar, a desenvolver-se e a prosperar. Isto custa dinheiro. E porque custa dinheiro, precisa de ser o Estado a fazê-lo. E isso passa pelo quê? Por manter serviços públicos abertos, que muitas vezes têm pouca frequência. Passava, por exemplo, por ter postos de CTT em todos os locais, para estar mais próximo das gerações mais velhas. Mas, infelizmente, privatizamos o CTT e deixamos fechar uma série de agências. Passa por ter tribunais abertos, passa por ter centros de saúde abertos, passa por ter também mobilidade entre aquilo que são as zonas mais rurais e os centros administrativos que lhes correspondem. Mais uma vez, é preciso investimento, é preciso dinheiro, é preciso pensar a rede rodoviária, é preciso investir na ferrovia para estas populações. Tudo isto custa dinheiro. Ainda dentro da coesão territorial e percebendo o paradigma que desenhou, eu tenho uma questão para lhe fazer que não consegui encaixar em nenhum dos temas, seja de economia, de habitação, porque acaba por tocar os dois, mas eu interpretei como um fator de coesão territorial. Braga, apesar da sua centralidade urbana, as suas áreas limítrofes são um destino turístico bastante apetecível. Temos um turismo bastante desenvolvido, nomeadamente o turismo rural, que se caracteriza por casas de campo que estão a favor do serviço turístico. Eu li no programa do Bloco de Esquerda que no campo da habitação, de uma limitação de uma cota de 5% por freguesia de habitação destinada ao espaço rural. Não fiz o estudo científico, nem há dados que o comprovem, mas seguramente que nas áreas do interior de Braga há muito mais que 5% de casas de turismo rural pelas freguesias. É um fator que acaba por motivar a economia local, emprega pessoas e muitas das vezes é o único fator de rendimento. Esta medida do Bloco de Esquerda está pensada nestas áreas do interior? Nós não podemos, a despeito daquilo que é os consumos em cada território, deixar que esse território seja destruído e descaracterizado. Dou o exemplo daquilo que é a proposta do grande empreendimento na Ilha do Hermal. Ou seja, a Ilha do Hermal, do ponto de vista ambiental, é um local de biodiversidade,
é um local que as populações locais utilizam para veraneantes, etc. O projeto, que é um projeto PIN, que nós queremos acabar com os PINs, o projeto PIN é um projeto de instalar lá um campo de golfe, que não faz sentido naquele território, com 3.600 camas para turismo. Isto vai não só diminuir a biodiversidade local, poluir as águas da Albufeira do Hermal, vai ao mesmo tempo criar emprego muito pouco qualificado, precário, de baixos salários, e vai destruir o ambiente daquela região. Portanto, nós isso não queremos. Não é com o argumento de estimular a economia local que nós devemos destruir aquilo que é o nosso património natural, aquilo que é a nossa biodiversidade, aquilo que caracteriza as nossas zonas mais rurais. Penso que ficou claro, Bruno, neste aspecto, que a pergunta que lhe queria fazer deixei para o final por não conseguir enquadrá-la em nenhuma das temáticas setoriais. Chegamos mesmo ao fim da nossa conversa e, para terminar, gostaria de fazer uma pergunta. Como é que se vê no dia 11 de março, eleito deputado por Braga na Assembleia da República? Claro, sim, sem dúvida nenhuma. E acho que vejo-me deputado eleito por o ciclo de Braga e vejo isso como uma grande necessidade do nosso distrito, porque é mesmo necessário elegermos representação à esquerda do Partido Socialista. Muito obrigado, Bruno, Obrigado. por esta conversa. Penso que tivemos a oportunidade de mostrar as medidas e as propostas de forma setorial que o Bloco de Esquerda tem para as pessoas de Braga e do país. E, nesse sentido, termino esta entrevista a Bruno Maia. Vamos dar continuidade a este ciclo de entrevistas a todos os partidos políticos com assento parlamentar. Muito obrigado por nos terem acompanhado e até já.